Está começando mais um programa Escolas do Conhecimento e hoje o nosso bate-papo aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale é com a Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Quem está com a gente é o professor Marcos Arnold Júnior. Ele é doutor em Turismo e Hotelaria e coordenador dos cursos de Turismo e Hotelaria e também Gastronomia. Tudo bem, professor? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvintes. Tudo ótimo. Agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bacana, e vamos falar aí de Turismo e Hotelaria e Gastronomia, que faz parte então da EAC. São alguns setores que sentiram bastante essa pandemia, né, professor? Como você avalia esse período aí, um ano de pandemia desses setores, como tem sido para vocês? Bom, Kátia, assim, foi um momento atípico, nós ainda estamos vivendo, né, esse impacto. O turismo e hotelaria foram diretamente impactados logo do início, né, quando houve o fechamento de fronteiras, quando nós tivemos o primeiro período de lockdown, né? Então, automaticamente, quando as pessoas começam a ter que cuidar da sua segurança, né? Nesse caso, a segurança física, né? Relacionada à questão, principalmente, da saúde naquele momento, ninguém, né? Pensa, inclusive, na possibilidade de viajar, de sair de casa, né? Todo mundo busca a segurança do seu lar. Com o tempo, né? E com a compreensão da doença, enfim, né, a incorporação dos cuidados, né, a criação de uma série de protocolos, inclusive liderados pelo Ministério do Turismo e pelas secretarias de turismo estaduais, né, como a gente teve em Santa Catarina, por exemplo, o Viagem Mais SC, e além de e outros selos voltados para a questão sanitária, né, então que os hotéis, que os atrativos turísticos acabaram se adaptando. Houve uma retomada, digamos assim, né? Mas ainda há bastante preocupação, Kátia, né? Por exemplo, o setor de eventos é um setor que está praticamente parado, né? Ainda hoje estão discutindo a possibilidade de algum suporte financeiro, né, para esses profissionais, essas empresas. Então, sem dúvida, é um segmento, falando ainda do turismo e hotelaria, que foi extremamente impactado. Que nós tivemos uma temporada de verão, que aqui, né, na nossa região eminentemente turística, nós tivemos movimento, né, mas tivemos ações públicas em que, inclusive, a Univale esteve junto, né, participando da instância de governança regional, em que fizemos campanhas, uma das campanhas, né, você está de férias, o coronavírus não, né, então isso foi possível da gente realizar por meio de um prêmio que a instância de governança regional conseguiu, né, num edital de inovação relacionado ao turismo, e aí um trabalho conjunto da região permitiu que isso fosse feito. Né? Então, o turismo em si, os gestores do turismo, as cidades, as empresas, elas tiveram uma diminuição do seu movimento, mas elas não pararam, né? Tá todo mundo o tempo todo se preparando, se adaptando e sempre muito preocupado com a segurança do turista e da população, né? Eu arriscaria dizer que talvez são algumas das empresas que mais têm os protocolos rígidos, né? Entendendo que o que eles fizerem vai impactar diretamente na abertura ou fechamento dessa atividade específica, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande por parte do gestor, né, tanto o gestor privado quanto dos gestores públicos, com esse cuidado. Perfeito. Falando da gastronomia, Kátia, aí nós tivemos também um primeiro impacto, né, os restaurantes tiveram que fechar os seus salões, tiveram que atender com uma quantidade, né, um percentual menor do que o salão permitia, do que a capacidade do restaurante permitia, mas ao mesmo tempo a gente verificou uma adaptação dessas empresas, né? Muitas empresas muito tradicionais, restaurantes muito tradicionais que não atendiam, por exemplo, no delivery, e que hoje estão super adaptados, né? Tá todo mundo entregando em casa, tem muita gente com uma clientela que aumentou, inclusive, tem empresas novas que foram criadas, né? Então, a gastronomia ela foi um setor impactado no sentido de que aquela experiência que a gente tinha anteriormente, ela teve que ser mudada. Né? Então, ir a um restaurante é uma experiência diferente do que nós tínhamos antes da pandemia. Enquanto que as pessoas também incorporaram o pedido do seu restaurante favorito
né, para que ele venha e você desfrute, então, dessa refeição em casa. Né? Então, os dois impactados de maneiras diferentes, mas, né, sem dúvida nenhuma, assim, com grandes mudanças, e muitas empresas, infelizmente, né, nesse período aí acabaram não conseguiram passar por toda essa turbulência. De que forma a gastronomia tem se reinventado com relação à questão do delivery? Falando do turismo e hotelaria, o senhor falou das regras muito rígidas. Isso normalmente, às vezes, acaba sendo um problema por conta das pessoas ainda não estarem 100% conscientes, chegarem e acharem que não é nada. Mas como é que tem sido essa reinvenção nesse aspecto, falando agora de turismo e hotelaria? Bom, em relação ao turismo especificamente, Kátia, assim, vários dos segmentos ainda não estão livres, né, para que possam vender o seu produto de uma maneira tradicional, digamos assim. Né? Então, a hotelaria hoje, ela oscila em relação à sua capacidade. Em determinados momentos, você tem algumas áreas sociais que são liberadas, em determinados momentos você já não pode mais utilizar. Né? Por exemplo, a gente passou acho que uns 10, 15 dias, esse último decreto, em que nenhuma área comum do hotel poderia ser utilizada, né? Então, assim, inclusive o café da manhã, ele tem que ser levado no quarto, né? Então, tu tens várias necessidades que elas vão acontecendo a cada semana, né? A gente está num momento crítico da pandemia, né? Estamos vivendo agora isso, então está todo mundo bastante atento a essa possível mudança, né? Que eventualmente vai acontecer. Mas, de novo, assim, sempre muito preocupados, Kátia, para que algum acontecimento adverso né, não aconteça dentro da empresa, para que eles não sejam responsáveis por por uma maior, um lockdown, né, um pouco mais... que não vai permitir tantas atividades. Né? Então, todo mundo tem quase como se fosse um pacto entre o pessoal do trade turístico, né? Do cuidado que eles têm que ter com seus funcionários, do cuidado que eles têm que ter com os hóspedes, e também, tu falasse uma questão muito importante, que é a conscientização das pessoas. Né? Então, todos os hotéis, todas assim, a gente vê isso no comércio também, né? O pessoal muito preocupado, assim, que as pessoas usem máscara, que as pessoas façam a utilização do álcool em gel, que as pessoas respeitem o distanciamento social, né? Mas essa é uma batalha diária. Com né? certeza. Bom, e aí a gente falou de hotelaria, né? Mas nós temos alguns parques temáticos, nós temos, né, alguns outros equipamentos turísticos aqui na região que também tiveram que se adaptar, né? Com a redução da quantidade de pessoas. Mas assim, Kátia, eu entendo que esse momento é um momento principalmente de manutenção do serviço. Né? Eu estive visitando alguns hotéis parceiros na semana passada, e todos, assim, com protocolos muito rígidos, né? Como também você mencionou. Então, todo mundo com muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos hotéis aqui que estão com essa capacidade limite, que é a permitida, né, sendo utilizada. Então, as pessoas estão ainda viajando, tem gente ainda viajando a negócios, tem gente ainda viajando com a família, né? Eu entrei num elevador, e foi muito engraçado, tinha uma senhora esperando, eu estava com o gerente do hotel, e o gerente perguntou para ela, cadê as meninas? Né? E aí ela falou, uma está fazendo curso de inglês no quarto e a outra está fazendo aula lá no não sei aonde, né? Então, assim, as pessoas estão vivendo a sua rotina também nos hotéis, né? Enfim, para talvez escapar um pouco dessa, né, mentalmente de tudo que está acontecendo. Com certeza, e se sentem seguras porque os protocolos estão sendo cumpridos. Exato, né? Exatamente. Perfeito. Professor, e para quem está nos acompanhando, a gente sabe que aqui na Univale os cursos de turismo e hotelaria e gastronomia são cursos muito fortes em que os alunos são preparados para várias situações, e a gente sabe como isso é tudo muito novo. Que tipo, na sua concepção, qual a diferença de um profissional que saiu da academia agora, que está vivenciando isso, para poder se adaptar a esse novo momento, que é um momento muito turbulento, ainda muito estranho, de adaptações, muda decreto, não muda decreto? Qual a sua concepção a respeito disso, da importância da academia em uma situação como essa, para a gente fechar o programa? Bom, Kátia, excelente pergunta. Assim, como tu falaste, a gente tem muito orgulho dos nossos cursos, né? A gente... tanto o turismo e hotelaria quanto a gastronomia, nós temos uma tradição nos dois cursos, né? Somos um dos primeiros cursos, tanto de turismo quanto de gastronomia. A gente tem conceito 5, a gente tem reconhecimento nacional, internacional. Então, a gente tem muito orgulho, né, do que a gente faz ali. E isso a gente passa também para os nossos alunos, mas com certeza não é só o orgulho. A gente passa o conhecimento técnico,
né, para que eles possam ter uma inserção tranquila no mercado. Quando eu te falo isso, né, dessa inserção tranquila no mercado, outra coisa que a gente tem muito orgulho é que a maioria dos nossos alunos, durante o curso, já estão inseridos, né? Então, tanto no turismo quanto na gastronomia, aqui o pessoal já está em hotel, já está em secretaria de turismo, ou seja, já está vivenciando, né, o que está acontecendo no mercado. Mesma coisa a gastronomia, o cara já vai para a cozinha, já vai para restaurante, já faz consultoria, né? Então, eles, ao mesmo tempo em que a gente dá formação técnica, profissional, eles vão criando uma bagagem também extra, né? Em relação à importância desse profissional no momento agora, Kátia, eu te daria talvez um exemplo de como a gente está lidando com os nossos estagiários, né? Com os estágios, o pessoal que está saindo para o mercado. E muitos deles, principalmente no turismo, quem trabalha com agências, quem trabalha com eventos e pretende seguir essa carreira, já está vivendo um momento, né, pandemia, pós-pandemia, né? Então, assim, a gente até teve que adaptar o modelo de relatório, porque você tinha que descrever a estrutura física, né? Muita empresa não tem mais estrutura física, né? A pessoa está com o seu computador num coworking ou num estacionamento e está trabalhando ali, né? Então, essas percepções, elas têm sido ampliadas, né? E os nossos alunos, então, futuros profissionais, têm vivido isso na prática também. Né? Na gastronomia, da mesma forma, antes os alunos estavam acostumados com o atendimento no salão, hoje eles já têm que pensar em embalagem, tem que pensar na logística, né? Tem que pensar, não que antes não pensassem, mas hoje isso é primordial para o negócio. Né? Então, essa formação que os nossos alunos têm, né, ela tem sido muito bem absorvida pelo mercado, né? E ao mesmo tempo, esse conhecimento que nesse momento nós estamos vivendo, ele é muito importante para o momento que eles vão viver ainda como profissionais do mercado, né? Porque, enfim, eu acho que todo mundo tem esse sentimento de que aquilo que a gente viveu antes, esperamos que a gente viva de novo, mas vai ser adaptado, né? A gente já vai ter uma nova dinâmica, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de vender o produto, né? Então, é nesse sentido que a gente prepara os nossos alunos, né? E que eles estão sendo preparados para isso e a gente vê que o mercado tem absorvido bem e reconhecido a importância desse profissional. Com certeza, qualificado e extremamente preparado aí para esse novo momento. Essa é a intenção. Perfeito. Professor Marcos Arnold Júnior, nosso convidado de hoje no programa Escolas do Conhecimento. Obrigada pela presença, foi um prazer, até a próxima. Eu que agradeço. Nosso bate-papo de hoje acaba por aqui com Escolas de Artes, Comunicação e Hospitalidade. A gente se encontra amanhã. Até lá.